Boa tarde. Então, pessoal, temos aqui um comparativo entre os tratores de 80 CVs que são vendidos no Brasil, tanto novos como seminovos, tá? Que a gente encontra muito por aí, que é o John Deere 5075E 3 cilindros sem gabine, o John Deere 5078E 4 cilindros gabinado, o Case Farmal 80 e o LS 80 Plus. Então, as configurações desses tratores: o John Deere 5075 sem gabine, tá? 3 cilindros com 75 CV aspirado, transmissão Synchro Plus 9 marchas à frente, 3 marchas a ré, equipado com tomada de força com 540 RPM econômica e a normal, tá? Capacidade do tanque de combustível de 105 litros, bitola do pneu 12424 R1 Goodyear, tá? E o 18430 R1 Pirelli, pneu dianteiro e traseiro, tá? A pressão dos pneus: o dianteiro 18 PSI e o traseiro 14 PSI. Lastro líquido 70% nos 4 pneus. Lastro sólido: o dianteiro 50 kg, 4 pesos de 50 kg, e o traseiro 38,5 kg, 4 pesos, tá? A distribuição do peso: dianteiro 1.590 kg, traseiro 2.200 kg, peso total 3.820 kg e patinagem média de 14%, e o avanço medido de 1%. Isso é importante saber esses dados de patinagem média e de avanço, bem como o peso, tá, pessoal? Para não ter um desbalanceamento aí ou uma falta de informação nos equipamentos, nos tratores. 5078, gabinado, 4 cilindros, 78 CV aspirado, transmissão Synchro Plus 9x3, que é a mesma do 75, tomada de força também 540 econômico e normal, 105 litros, o rodado também é o mesmo, dianteiro 12424 R1, que é o garra baixa, tá? E o 18430 R1, traseiro também garra baixa, pneu estreito, tá? Aqui na região sul a gente utiliza muito o R2, que seria o garra alta, o arrozeiro. Pressão dos pneus: ele está com 20 PSI no dianteiro, 15 PSI no traseiro, 70% de lastro líquido nos 4 pneus, peso dianteiro 40 kg, 6, tá? Até porque ele é maior que o 5075, a motorização dele e a estrutura um pouco maior, então ele tem que ser um pouco mais pesado, tá? E o traseiro 38,5 kg, 2 de cada. Distribuição do peso 40-60, tá? 40% na dianteira, 60% na traseira. Peso total 4.500 kg. Patinagem medida 7%. Avanço medido 1%. Então, o trator Case Farmal 80 também é gabinado, 4 cilindros, motor FPT, Fiat Powertrain, aspirado. Transmissão 12x12, tá, com reversor. Tomada de potência 540 RPM, normal e econômica, igual do John Deere, tá? Aí nós temos uma leve vantagem no Farmal 80 com relação à transmissão dele, tá? Que também pode vir com super redutor. Capacidade do tanque de combustível de 92 litros, a do John Deere é melhor, 105 litros. A bitola do pneu é a mesma para os tratores dessa potência, tá? 18430 R1 Pirelli traseiro. Pressão dos pneus: 18 PSI no dianteiro, 20 PSI no traseiro, 70% nos 4 pneus de lastro líquido, tá? Então, distribuição do peso 40-60, 4.860 kg. E patinagem medida 9,7% e avanço médio de 1%. Vocês podem ver que o peso do Case até agora é o maior de todos, tá? Ele é o trator mais lastreado. Trator LS Plus 80, também com gabine, motor Iveco FPT, isso vocês podem ver que tem uma similaridade, tá? Tanto a Case como a LS, eles vêm equipados com o motor da Fiat, motor Fiat Powertrain, tá? Então vocês vão ver uma certa semelhança nesses tratores. Depois, se quiserem, eu posso falar um pouco mais das semelhanças entre essas duas marcas, tá? Então, transmissão Synchro Shuttle
que é aquele reversor hidráulico, 20 marchas à frente, 20 marchas a ré. O maior escalonamento de marcha até o momento é o da LS, tomada de potência de 540 RPM e capacidade de tanque de 100 litros. Também com pneu 12.424 e 18.430 R1. Pressão dos pneus dianteiros 18 PSI, traseiro 20, 70% de água nos 4 pneus, tá? Distribuição do peso 40-60, peso total 4.430 kg, patinagem média de 8,4% e avanço medido de 4,7%. Qual a importância de saber a patinagem? O trator por si só, dependendo do tipo de solo, ele tem que ter um certo tipo de patinagem, tá? Então é normal, o trator ele tem que patinar um pouco. E o avanço medido, é importante medir o avanço. O ideal é que antes do trator ser feita a entrega para o produtor seja feito o cálculo de avanço, porque muitas vezes o trator pode estar com avanço negativo. Então, se daqui a pouco tu vai trabalhar e tu ligar a tração, se ele tiver com avanço negativo, que é normal estar com avanço negativo, tá? Ele pode travar o teu trator e não te entregar o máximo que tu poderia tirar do trator. Então, dados sobre o teste. Os testes foram realizados em condições de igualdade, mesmo tipo de solo, mesmo implemento, mesma velocidade de operação, e o implemento foi um subsolador de arrasto 5 hastes mais rolo destorroador, tá? Só que tem que fazer uma observação. O solo estava muito seco, então foi necessário retirar 2 hastes do subsolador. Sobraram 3 hastes que foram reguladas para trabalhar a 30 centímetros de profundidade. Travamos os batentes para garantir igualdade nos testes, independente do trator. O consumo de combustível foi relacionado em litros por hora e litros por hectare. Eu errei ali, coloquei litros por hora e litros hora. Litros por hora e litros por hectare. A velocidade de operação foi de 4 km por hora. Então, resultados do subsolador. O LS Plus, tá? Velocidade média de 3,8 km por hora, marcha de trabalho primeira AM, distância 70 metros, rotação do motor 1800. Vocês vão ver aqui, ó, o que mudou, tá? A marcha de trabalho do case foi a quarta 1, a do 5075 e do 5078 foram a primeira B. O case, o Farmal 80, foi o único que teve que trabalhar com rotação de 2000 RPM para poder atingir a velocidade desejada, tá? Então por isso que saiu um pouco da curva, porque senão a gente teria que trabalhar aí com 3,2, 3,4 metros por segundo, então ia ficar complicado. Então, o consumo de combustível, tá? Do John Deere 5075 foi de 7 litros por hora, o do 5078 8 litros por hora e do Case 80 8 litros por hora. O interessante é como o John Deere 5075 ele é um trator menor, tá? Ele é um trator mais leve, nessa operação ele se deu bem. O LS Plus foi o que gastou mais, tá? Mas dá para ver aí que a diferença é pouquíssima. O que se destacou mesmo foi o John Deere 5075. E outro fato interessante é que o John Deere 5075 utilizado no teste era sem gabine, tá? Não sei vocês, mas eu particularmente vejo uma diferença assim notória em um trator de mesma potência com e sem gabine. Tá? O trator gabinado parece não, ele é mais pesado, né? Então, quando foi feito o cálculo de litros por hectare, o John Deere 5075 continuou na frente com 17,1 litros por hora por hectare. Tá? O 5078, 19,3 litros por hectare. O Case Farmal 80, 18,9 litros por hectare. E o LS Plus, 20,3 litros por hectare. Então, o John Deere 5075 ele foi mais econômico que o Farmal 80, que o LS Plus 80 e que o John Deere 5078. E o Case Farmal 80 ele foi mais econômico que o John Deere 5078 e que o LS Plus. Então, eu não estou dizendo aqui que tal trator é ruim, que tal trator é bom. Estou trazendo dados e os dados estão aí. Tenho mais outros testes que foram feitos com grade aradora e com pulverizador. E esse teste
vocês vão ver que a influência do peso do trator é importante, porque aí o John Deere 5075 não se saiu tão bem como os outros que são mais pesados, como o LS e o Case 80, tá? Outra coisa interessante também é a questão das gabines, questão de ergonomia. Se vocês quiserem posso trazer um comparativo para vocês de quais os melhores tratores em termos de características técnicas. É só pedir aí que a gente está às ordens, tá? Muito obrigado, até mais.